Vamos começar pelo hoje. Claro. Né? Porque quando a gente começa a olhar hoje, então hoje eu não te... Né? Você, o cara que CQC, fez o BBB, apresentador, fez programa na matéria-prima, na cultura, um monte de coisa. Mas hoje a gente vê você no LinkedIn, né? E você começa a falar de palestras, né? De atitudes transformadoras. Então você hoje é um palestrante do mundo corporativo também, é isso? É isso, eu tô mais posicionado hoje no corporativo do que fora dele, assim. Que coisa. Sabe por quê, cara? Eu entendi assim, eu acho que talvez isso faça de mim um sucesso. Olha só, eu preciso entender por que eu tô num programa chamado Sucesso Brasileira, sendo que eu não me vejo como um estereótipo de sucesso. Mas se eu pensar na minha realização pessoal em relação ao contexto em que eu tô inserido, eu acho que eu tenho sucesso, porque eu sou hoje um apaixonado pai de uma menininha de 1 ano e 11 meses. Que legal. A Narinha. Eu fui pai tarde, com 45 anos. Eu sou muito bem casado com a Marcela, que eu amo de paixão, que é minha parceira para tudo nessa vida. A gente divide um apartamento, onde também mora o meu enteado. E eu parei de me chatear, de não ter a visibilidade da época do CQC. Dói ainda? Dói, não vou negar, não vou ser hipócrita de falar, não, eu lido super bem com isso. Eu não tenho a popularidade da época do CQC, eu não sou reconhecido nas ruas como eu era, eu não tenho recebidos na minha casa e convites de graça e um monte de acessos, não personalizam campanhas publicitárias para mim como faziam na época do CQC. Sim. Um estouro aquela época. Um estouro, né? Naquela época era assim, cara. Tudo a gente tinha, a gente era prioridade de tudo. O dinheiro caía no nosso colo, a gente era bonitão. A gente era jovem, a gente era o programa que fazia, editava a tendência daquele contexto. Dúvida. Muito legal. E se eu me apegar a isso, eu vou me frustrar. Mas eu acho que eu sou um cara de sucesso porque eu descobri no corporativo, que é onde eu estou inserido hoje, eu descobri um lugar em que eu sou necessário, assim. Eu descobri que uma das inteligências da carreira é a gente estar onde precisam da gente. Sim. Sendo bem franco, a TV não precisa de mim. Ela tem outros caras mais jovens que são novidades e são muito mais baratos e muito mais afim do que eu. Se eu vou fazer TV hoje, eu vou falar, peraí, que dias eu vou ter que trabalhar? Eu tenho uma neném, eu tenho uma qualidade de vida, eu quero dar minhas palestras, eu quero minha agenda livre. Como que é isso daí? De segunda a sexta? Segunda o quê? Peraí, quando vai pagar? Porra, peraí, eu posso tirar muito mais fazendo palestra. TV mas não precisa de mim. Mas um pouco saudosista, né? Depois, quando a gente entrar no CQC, eu aqui que assistia bastante, sinto falta de um programa daquele jeito. Gostaria de vê-lo depois, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas aí você então virou corporativo palestra. Eu fui pro corporativo porque eu entendi que o corporativo precisa de um cara como eu. Sem dúvida. A TV não precisa, tem muitos genéricos, tem muitos outros caras fazendo o que eu já fiz em TV. E o que eu fiz em TV tá feito. Não acho que é um legado, eu não sou o Faustão, não tem nada disso. Mas a minha pequena contribuição em TV foi dada. Tá ali, eu tenho uma história na televisão, eu tenho orgulho dessa história. Quem quiser conhecer essa história, o YouTube tem um monte dessas minhas matérias, um monte de programas que eu fiz. Mas a TV parece não precisar de mim, assim como o stand-up parece não precisar de mim também. Um show meu de comédia stand-up hoje, para público, vende com mais dificuldade do que o show do Thiago Ventura, do Afonso Padilha, da Bruna Luiz. Então, assim, eu falei, peraí, onde que de fato eu faço a diferença? Onde as pessoas precisam de mim? O corporativo. O corporativo é um lugar que está abandonando agora um monte de amarras que a TV já tinha abandonado lá atrás. Sem dúvida. Você vê que até pouco tempo atrás a gente tinha a figura do chefe inquisitor, do bullying. Isso tudo era uma tendência até muito pouco tempo dentro das empresas. Líderes eram chefes austeros, que gritavam, não se podia fazer piada, não se podia ter uma informalidade. Tudo isso é passado há muitos anos na TV, no comportamento, no cotidiano. Mas nas empresas, não. E as empresas agora estão começando a entender o tamanho do benefício de ser disruptivo, de ser leve, de ter humor, de ter atitude, de ter iniciativa, de ser informal, sem perder o profissionalismo. E eu posso ensinar isso, porque tudo na minha carreira foi assim. Perfeito, entendeu? Rafa. E eu venho desse mundo corporativo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Quer dizer, eu tenho 37 anos de carreira de empresas, de multinacional. Então, você ser um executivo de uma multinacional, não faz sentido essa exposição num podcast. Não faz sentido você ter a sua rede social aberta. Pelo contrário, eu sou um cara do bastidor, sou um consultor, um advisor, né, das empresas. Então, mas quebrou.
Estamos aqui falando, é quase assim também. O corporativo também precisa se expor mais. Claro. Cada vez mais a gente tem trazido aqui líderes de corporações que começam exposição, que precisam de você. Precisam assim, dessa leveza, com inteligência, com conteúdo, com tudo. Então acho que tem uma junção bacana. Então,